Boa noite, irmãos. Graças a Deus, amém? Que bom estar na casa do Senhor, para mais uma vez estar louvando e glorificando o nome dEle. Peço que você se coloque de pé, desde já, seja bem-vindo a você que está aqui no templo nessa noite, que esse momento você tirou para estar celebrando ao Senhor, adorando, que seja de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, dê a Ele o seu melhor, a sua vida. Você que está aí na sua casa nos assistindo, Deus abençoe também a sua vida, que esse momento também seja um momento abençoador para você. Então vamos dar início a essa celebração falando com o Senhor para que Ele possa aceitar o nosso culto nessa noite a Ele. Senhor, graças te damos, porque em tudo o seu nome é glorificado e honrado. Nós queremos te louvar por cada irmão, cada pessoa que já chegou até aqui. Que o Espírito do Senhor se faça presente neste lugar e nos corações. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que tu queres ministrar. Que o nosso coração esteja quebrantado e aberto à tua palavra. Que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam ligados a ti em todo instante. Ó Pai querido, nós queremos sentir a tua presença. Nós não queremos ter limites para adorar o Senhor, limites para estar em tua presença. Seja glorificado, seja exaltado sobre tudo, Senhor. Que o teu nome seja glorificado não só aqui, mas em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que nós não temos limites para exaltar o nosso Deus. Então declare de todo o seu coração.
Deus merece o nosso melhor. Nosso Deus merece a nossa melhor adoração, merece o melhor de nossas vidas. Se você puder, abra sua Bíblia no texto bem conhecido, que está em João 3,16. Muitos sabem ele de cor, né? João 3,16. A mensagem central da Bíblia, a mensagem central do Evangelho, ela está aqui em João 3,16. E às vezes nós, quando criança, aprendemos, ou até quando adultos, nós sabemos ele de cor, e esse versículo é tão profundo. E diz assim, João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Vamos falar todos em uma só voz? Esse é fácil, né? Vamos falar todos em uma só voz. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, essa é a mensagem de Deus. Porque houve uma razão. Porque Deus amou o mundo, Ele enviou seu Filho. É por amor, foi por amor, continua sendo amor. Deus nos ama. O amor de Deus, Ele não tem tempo. Ele é um amor incondicional. Se há alguém que pode nos amar com amor de verdade, é o nosso Deus. Porque Ele é o próprio amor. A palavra do nosso Deus diz, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. E aqui a palavra do nosso Deus diz, porque Deus amou o mundo somos eu e você. Por Ele nos amar, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho. Que você possa entender esse amor de Deus, que você possa estar aberto a este amor, a receber o amor. Às vezes não é fácil receber o amor, sentir o amor de Deus, mas é preciso que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber esse amor que vem direto de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Você sente esse amor? Amém. Nós devemos nos sentir muito amados. Sinta-se amado. Talvez você fale assim, mas ninguém me ama. Tem alguém que te ama. E alguém que te ama muito, que é o nosso Deus. Sinta-se amado por esse Deus maravilhoso. E por isso nós agradecemos a Ele. Nós temos gratidão ao nosso Deus por esse amor que ultrapassa qualquer barreira. Um amor capaz de se doar. E com esse mesmo intuito nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, cantando o hino 426. E estamos adorando com gratidão. Cantemos ao nosso Deus, que Ele nos deu o seu amor, o seu amor que se revelou a nós. Senhor, Ele salvador.
que eu tenho feito para que o mundo conheça a Cristo. Esse momento é um momento reservado para o momento de mordomia, o momento que você tem de contribuir, trazendo seus dízimos e ofertas, para que o reino de Deus ele seja estabelecido não só aqui, mas na face da terra, no mundo inteiro. Fazer o nome do Senhor conhecido em todos os lugares. Então, nesse momento, você tem essa oportunidade de estar trazendo seus dízimos, suas ofertas, aqueles também que trouxeram as doações para o chat de fraudes também pode estar trazendo nesse momento. Você que vem com seu coração grato ao nosso Deus para contribuir, mas não mais que contribuir financeiramente, contribua com a sua vida e com o seu coração. Este momento é reservado para os membros dessa igreja, mas você que é o nosso convidado, você pode ficar à vontade. Que o Senhor nos transforme a cada dia, que o Espírito Santo encontre lugar em nós, Pai, para nos transformar a cada dia, nos deixar mais parecidos com aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pelos irmãos que trabalham também para que todo o dinheiro depositado seja feito e usado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor continue abençoando esses irmãos e que tudo que nós fazemos em nossas vidas seja para que somente o Teu nome seja glorificado, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Essa oração que faço em sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando a nossa adoração, convido você novamente a se colocar de pé, se você puder, se coloque de pé aí no seu lugar. Vamos continuar adorando esse Deus. E é um lugar secreto onde nós podemos falar diretamente com o nosso Deus. Esse lugar secreto pode ser o nosso quarto, pode ser na nossa casa, mas também pode ser o nosso coração. Onde você estiver, adore o Senhor secretamente, você e Ele. Aqui nós estamos no meio da igreja, mas adore o Senhor, você e Ele, aqui no meio do templo, no meio das pessoas. Adore somente a Ele, tenha somente o Senhor neste momento, somente. Tu és tudo que
nos amar. Teu amor é como um furacão.
eu quero agradecer esses lindos que estavam aqui à frente. Eu quero agradecer, destacar nessa noite, né, e agradecer a Priscila, a Ezequiel, a Fernando, a André, que estavam aqui à frente, pela paciência e empenho de vocês. Por causa da paciência e empenho de vocês, esse Samuel está brilhando para a honra e glória do Senhor, né? O Rian, meu filho, estava ali, entendo pouco de música e de técnica, mas para mim, graças a Deus, está tocando muito bem. Olhando aqui, Tiago nessa guitarra, fazendo um som, né? Um som dos céus aqui, coisa mais linda, coisa mais linda. E olhando para o canto ali, eu vejo Vitória também cantando. Eu agradeço a vocês que são mais veteranos, tem mais algumas primaveras a mais de caminhada, por oportunizar essa turma nova que chegou e a explorar o potencial deles, tá? Deus abençoe ricamente e parabéns a vocês que chegaram, se prontificaram a servir ao Senhor e o Senhor tem usado vocês, tá bom? O nosso Ministério de Música, com a paciência aí dos mais veteranos, tem sido também oxigenado, né? Igreja é assim, igreja precisa renovar cada vez mais a experiência, né, dos que estão na casa há mais tempo e também o talento daqueles que vão chegando. Isso é igreja, é um povo dinâmico, é o corpo de Cristo sendo aprimorado cada dia, tá? Foi lindo, eu estava ali a contemplar e até mesmo agradecendo a Deus por esse momento, tá bom? Meus amados, sejam bem-vindos a esta casa, né, este templo onde se reúne a Igreja Batista Esperança. Então fiquem todos muito à vontade, como vocês já estiveram, para cantar louvores ao Senhor e agora também para serem ministrados pela Palavra de Deus. A você que está na internet, aí nas redes sociais, enfim, nas mídias sociais, o nosso boa noite também. Receba um abraço da Igreja Batista Esperança, na pessoa aqui do pastor da mesma, pastor Odilésio, né? Sintam-se abraçados por toda a membresia desta igreja, um lugar de esperança e de transformação de vidas. Já olha aqui para o lado também, já apareceu os enfeites, né, de Natal, no final, né, amanhã, né, segunda-feira já está aí bem chegando na véspera de Natal. Depois vem o ano novo também, e a equipe está trabalhando aí, tá bom? Eu já presenciei hoje de manhã eles trabalhando aí com todo vigor, as irmãs trabalhando aí, nosso muito obrigado. Mesaque, faz favor aqui, meu irmão. Mesaque terá breves minutos. Pode subir aqui, você tem as pernas compridas, aí dá para cantar um pouco aqui em cima, aí, ó, tá bom? Vai ganhar tempo. Mesaque, há uns 13 dias atrás, mais ou menos isso, nós oramos aqui enviando ele para um treinamento na Jocum, Jovens com a Missão. E ele regressou, foi sábado foi a diplomação, encerramento, e eu pedi a ele para usar aqui no máximo 10 minutinhos para dar um testemunho e contar um pouquinho como que foi o treinamento na Jocum, que aconteceu ali no MTC, lá no Ibiúna, né? Lá no pé da serra ali, né? Na Vila Oliveira, né? O Seminário Latino-Americano, né? MTC, acho que é isso, tá bom? Por favor, Mesaque, você tem a palavra para falar um pouquinho para nós dessa excelente experiência. Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos. Eu estou muito feliz com tudo que veio acontecendo durante esses dias, e eu gostaria de contar um pouco o que aconteceu, como tem sido. Eu estive por um tempo na Jocum, foram 13 dias foram dias intensos, né, de comunhão e relacionamento bem intenso na presença de Deus. E nós foi uma escola missionária de férias, EMF, Escola Missionária de Férias, juntamente com o Nico. O Nico nós ficamos 3 dias acampados, trabalhando liderança, trabalho de equipe, confiança,
uns aos outros e superando limites. Esse tempo de acampamento foi muito maravilhoso. Na MF, teve algo que me marcou muito. Nós tivemos 10 aulas que foram sobre meditação, ouvir e discernir a voz de Deus, a importância da palavra, renúncia, paternidade. Foram temor do Senhor. Foram temas muito fortes, assim, muito pertinentes. E eu fui numa expectativa para cada coisa e a gente chegando lá, tudo isso foi superado, fui surpreendido muito mesmo. E algo que me marcou muito foi a respeito de ouvir e discernir a voz de Deus, porque deu início em 7 de dezembro até 19 de dezembro, nós ficamos 13 dias. E há um mês atrás que eu estive no culto da Juba Norte, na primeira igreja batista, foi com alguns meninos daqui, Samuel, Rian e Felipe, e foi lançado lá a campanha, né, sobre essa escola. E eu já conhecia a Jocum já assim por alto, e eu pensava em um dia, falava assim, bom, será que um dia eu vou poder, eu conseguir fazer parte, né, ser treinado, né, em alguma área, tipo assim. Aí, só que eu ficava um pouco meio assim, porque eu não tinha muito direcionamento a respeito. E quando eles falaram, eu falei assim, moço, eu vou cair para dentro. E eu chegando em casa, aí eu fiquei um pouco ainda em dúvida, e também o valor era um pouco alto também, R$680, para mim eu não tinha condições em um mês para conseguir isso. E foi muito desafiador. E foi um dia, numa quarta-feira, que eu estava no meu momento de meditação, e eu estava com isso no meu coração, e eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, se o Senhor tem algo para mim, se esse é um tempo oportuno, se o Senhor quer me usar em missões, evangelismo, aqui nessa igreja, no meu bairro, onde que for, que o Senhor provê, o Senhor entre em providência. E eu recebi a palavra de Deus em Isaías 43, que diz assim, esqueçam as coisas anteriores, não fiquem olhando para o passado, eu vou fazer coisas novas. E eu fui encorajado por essa palavra, e eu confiei no Senhor, e na hora eu lembrei que o pastor estava aqui, isso era quarta-feira, eu lembrei que o pastor estava aqui, eu já corri para cá, e comuniquei a ele, ele abraçou, eu me sinto muito feliz, muito grato mesmo, pelo apoio, pelo incentivo, obrigado pastor, e deu tudo certo, graças a Deus, e foi um tempo muito desafiador, onde que eu fui confrontado em todos os aspectos, onde que Deus fala com a gente assim, de uma forma bem, como se o Senhor colocasse um espelho diante de mim e falasse assim, esse aqui é você, e colocasse diante de mim, esse é o caminho que eu quero que você segue. E nós tivemos um tempo de meditação, e que eu gostaria de compartilhar, que foi sobre ouvir e discernir a voz de Deus. Se puder projetar em Salmos 25, no versículo 12, diz assim, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá sobre o caminho que deve escolher. E eu fiquei com essa palavra e Deus falou ao meu coração, confie no plano. Porque eu tenho muita dificuldade a respeito disso, pela minha natureza humana e pelas minhas particularidades, de querer controlar as coisas, de ter na mão. E essa é uma atitude, se o Senhor Ele está me chamando mesmo para essa caminhada de missões, de evangelismo, de fazer o reino dele ser conhecido, essa é uma das coisas que eu precisava aprender, depender de Deus, né? Todo cristão precisa aprender a depender de Deus em tudo, né? E essa palavra veio muito forte no meu coração, confiar no plano. O Senhor ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para a sua vida, e o Senhor, e na nossa caminhada com Ele, na nossa intimidade, quando nós caminhamos com Ele, Ele vai revelando, vai nos dando luz para onde que devemos caminhar. E dentro dessa palavra, vem a palavra sobre a palavra submissão, porque o Senhor Ele tem um caminho para a gente.
né? Se nós for falar assim, não, eu quero viver meu caminho, eu quero viver do meu jeito, eu quero ganhar as minhas coisas. E Deus tem caminhos para nós. Estou querendo dizer que todo mundo aqui vai sair daqui e ir para outro país. Mas Deus, Ele tem, na sua particularidade, coisas que Ele já te entregou, né? A palavra do Senhor diz em Hebreus que atente para as coisas que já foram declaradas. Então o Senhor, Ele está te chamando. Deus te deu coisas, Deus te deu talentos, Deus te deu vocação, despertamento para fazer a obra dele. A palavra diz que o corpo, ele tem vários membros. Então se alguém for omisso naquilo que Deus entregou para ele, o corpo está sendo prejudicado. Então eu te encorajo nessa noite, meu irmão, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você possa exercer com toda convicção, com todo o empenho, dedicação. E teve uma palavra também que me chamou a atenção, foi sobre renúncia. Porque nesse processo nessa caminhada de viver para o Senhor, de estar com Ele todos os dias, de ser cristão, é abrir mão às vezes de um domingo para ligar para alguma pessoa que está precisando, ou de interceder por alguém, se colocar no lugar do outro, é renunciar também coisas simples. Lá no nosso tempo, lá nós também aprendemos isso, sobre renunciar a pequenas coisas, não somente renunciar a carro, mas renunciar a direitos. Às vezes alguém te prejudica, né? Renuncie, fala assim: Pai, eu abro mão desse meu direito de estar certo. O Senhor, Ele é um Deus que Ele nos chama para caminhar com Ele, o caminho é dele. É impossível ser cristão e viver o nosso caminho. Se nós somos cristãos, o caminho é de Cristo. Então eu sou muito grato a Deus por tudo isso que está acontecendo, e depois desse período, o Senhor, Ele está me chamando para Deus está abrindo portas para exercer aquilo que Ele me chamou. Isso foi um despertamento do Senhor. Ele quer me conduzir, e eu acredito que Ele fará, Ele me sustentará por isso. E eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram, todos os irmãos que colaboraram particularmente com a oferta. Não vou citar nomes, mas que o Senhor te recompense. A palavra do Senhor diz que o vosso trabalho não será em vão. Tudo aquilo que você semear na casa de Deus, semear no reino de Deus, não vai ser em vão. E eu sou muito grato por vocês que fizeram isso acontecer, porque eu não tinha condições, mas eu acreditei na palavra de Deus, e eu louvo muito a Deus por cada um que me abençoou, ao pastor que acreditou, que convocou os irmãos para estar junto comigo neste momento. E eu quero agradecer toda a igreja, né, pela forma que a igreja tem me recebido. Eu cheguei aqui recentemente, nesse ano, em março, fui oficializado em setembro, e eu estou muito feliz, já me sinto como se estivesse aqui já há anos. Eu estou muito feliz mesmo por todas as bênçãos que eu estou recebendo, por cada pessoa, né, por tudo mesmo. Sou muito grato a essa igreja, a todos. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos orar por ele, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, aqui está o Isaac, que tem tido experiências profundas contigo, e tu já tens com certeza o ministério, as atividades, o caminho que ele precisa percorrer. E eu creio que o Senhor irá oportunizá-lo também, Pai, para colocar em prática tudo aquilo que ele tem aprendido. Obrigado pelo sustento do Senhor em todos os sentidos na sua vida, e a igreja também, que pôde ter o privilégio de contribuir para abençoar o nosso irmão e sermos abençoados também pela vida dele. Obrigado, Senhor, por este tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Viu? Deus abençoe. Deus tem muito trabalho para você aqui também. Isaac, hoje de manhã eu lancei um desafio para ele, e ele ficou de orar e me dar um retorno hoje à noite, né? E ele está orando por isso, e eu também orando, tá, sobre essa questão, tá? Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no profeta Abraço. Sabe qual que é o profeta Abraço?
Abacuque, parabéns aí, né? Profeta Abacuque, o nome Abacuque significa abraço. Está lá entre os profetas menores, capítulo 3, verso 2. Será projetado aqui também. Tá bom? Abacuque 3, 2. São só 3 capítulos. Esse tema eu repito ele hoje. Tá bom? Abre Abacuque 3, verso 2. Deixa eu ler só a introdução do Abacuque, você continua com a sua Bíblia aberta. O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram o profeta Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, em 612 a.C., que os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que o seu povo, o reino de Judá agora, né? Os assírios invadiram o reino do norte. E agora o profeta Abacuque, ele vê o perigo que o seu povo corre. Porque o próximo a sofrer as consequências era o reino do sul, Judá. Tá bom? Foi dividido depois do Reino Unido, Reino do Norte e Reino do Sul. Tá certo? O profeta vê então o perigo que seu povo corre e não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel e que o profeta espere com paciência, confiando na justiça divina. Os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverão. O livro termina com a oração em forma de salmo. O livro termina, capítulo 3, com a oração em forma de salmo. Nós vamos pegar um versículo, um verso dessa oração, em que Abacuque louva a grandeza de Deus e ao mesmo tempo mostra a sua fé nele. Então o profeta está receoso que o que acontecer ao reino do norte pudesse acontecer também ao reino do sul, em Judá e ali os seus conterrâneos, enfim, naquele contexto. Então, diante daquele contexto, Abacuque pede, ele suplica a Deus por avivamento. Avivamento. E é o tema dessa noite, avivamento. Poderia pregar sobre, as preliminares para o Natal, virada, enfim, mas eu sou levado a pregar sobre isso. E Deus o sabe por quê. Talvez nem eu mesma saiba, mas Deus o sabe. Vamos ler comigo então Abacuque 3, 2. Eu ouvi, Senhor. Algumas versões vai dizer a tua palavra, em uma versão vai dizer a tua fama, tá? E temi. Ali está a palavra ou fama? É Abacuque 3. Será que foi 3, 2? Será que é meio? Vamos ver. É isso mesmo, né? É no meio do versículo ali que dá. É isso mesmo, porque é a parte B, é a parte B que eu tenho aqui, tá? Mas vamos ler todo ele, tá bom? 3, 2. É porque a folha passou de Abacuque, o ventinho aqui. Se puder desligar aquele ventilador ali, aquele ali pode deixar aqui emprestar a culpa dos meninos ali. Eu estou procurando aqui 3, 2 e já estava lá em outro, já estava ali na água. Estava mais perdido que certo que ele tiroteio. Vamos lá. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Tá bom? Eu peguei a parte aqui em outra versão, e eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no transcorrer, né? A vida é muito dinâmica, os anos vão passando e passando numa velocidade muito grande. Então Abacuque diz: não avive somente no momento, mas vai avivando isso no decorrer, na dinâmica da fé. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos na tua ira. Porque o reino do norte fora destruído por causa da ira do Senhor sobre o pecado. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pode colocar o tema aí, Rocha, por favor, já está aí, né? O tema está ali. Ficou escuro, né? Escuro. O avivamento que tanto preciso. Pastor, fica por conta sua. O senhor precisa de avivamento, eu não, então eu respeito, tá? Mas o tema é geral, é para todos nós. Vamos citar o tema comigo? O avivamento que tanto preciso. Meus irmãos, há poucos dias eu ouvi e até postei no PGM um recorte de um vídeo, de uma pregação de um pastor, esqueci agora o nome dele, Hernandes Dias Lopes, ele é presbiteriano, e ele falando da situação do mundo e principalmente do Brasil, a decadência na fé no Brasil. É lógico que a gente não vai generalizar, mas ele dizia mais ou menos assim, que nós estamos vivendo um tempo onde há em muitas igrejas a ortodoxia, que é a palavra de Deus sendo pregada, mas menos ortopraxia, que é a prática da palavra. Ele dizendo que igrejas históricas estão perdendo membros, muitas igrejas históricas tendo seus pilares doutrinários solapados por heresias e teologias liberais. Em contrapartida, muitos templos repletos de pessoas, mas onde os púlpitos não pregam, não estão pregando o genuíno evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, mas um evangelho mercantilista, uma barganha com Deus, uma teologia da prosperidade infundada, e as pessoas lotando atrás destes movimentos, lotando tempos e mais tempos, onde a fé está sendo atingida, onde a fé de muitos estão entrando em apostasia, em plena apostasia, onde em muitos locais, aí já é fala minha também, né? Em muitos locais, por mais que tenham muitas igrejas evangélicas, mas a cidade, o povo parece perecer e se definhar. A exemplo do Rio de Janeiro, um dos estados que tem o maior número de igrejas evangélicas. E se você olhar os noticiários, né, o Rio de Janeiro sofre e padece há muito tempo. Então ele diz, ele nos leva a pensar, e eu me uno a ele também, se no atual momento nós não precisamos de um verdadeiro avivamento, para que realmente a ortodoxia ela se torne prática, essência, e ela nos revigore, e ela nos faça bem, e ela nos traga vitalidade, vigor para o corpo de Cristo, onde as coisas talvez possam sair do marasmo, da apatia, da letargia, e que inclusive a nação possa ter na igreja o fogo do Espírito Santo, que quando nós andarmos, abrirmos os lábios para falar, quando a gente conversar, que as pessoas possam ver realmente Cristo brilhando em nossa vida. Eu não quero entrar nas questões, nas nuances, né, do que está acontecendo no nosso país em termos de decadência moral, enfim, porque com certeza eu vou gastar muito tempo, mas você sabe muito bem o que está acontecendo no nosso país e em países vizinhos e no planeta. Coisas horrendas têm acontecido, demonstrando, ou quem sabe gritando, de forma gritante, é urgente um avivamento. Enquanto há esperança ainda para a igreja, há esperança para mim e para você.
Diante desse tema e feita essa consideração também sobre o livro de Abacuque, avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta, abatida, corrompida pelo pecado. É revitalização onde já existiu vida. Por isso que eu disse no início da minha fala, eu não quero generalizar, mas essa palavra, ela merece uma reflexão pessoal de cada um de nós, se de fato nós não precisamos de um avivamento. Por isso o tema, o avivamento que tanto preciso, tá? Avivamento é a revitalização onde já existiu vida, ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. A verdadeira natureza e propósito desta igreja está em letras garrafais, inclusive nessas duas faixas. A natureza e propósito, lógico que com outras expressões. Nossa missão, nossa natureza, adorar a Deus e fazer discípulos comprometidos com o reino através da pregação do Evangelho, com o objetivo de multiplicar o amor de Deus e servir as pessoas socialmente de forma relevante. Natureza da igreja. E nossa visão, que faz parte de nós, é ser uma igreja que cresça de forma bíblica, multiplique discípulos através dos relacionamentos intencionais e viva os princípios individualmente em pequenos grupos, sendo referência de bênção para a comunidade, para o mundo. E ali vem a palavra multiplicação de discípulos. Cabe então a reflexão a mim e a você. Mesmo em plena pandemia, algumas igrejas têm multiplicado discípulos, têm batizado pessoas. Eu fico triste porque esse ano nós não batizamos, eu acho que esse ano ninguém. 365 dias sem batizar uma alma. Será que a nossa igreja, será que eu e você não precisamos de um avivamento? Porque a igreja é o corpo de Cristo, e essas letras garrafais e a ideia dessas faixas diz respeito à natureza da igreja, o propósito da igreja, missão e visão da igreja. E se a gente perder isso, e se isso não for eficaz, se isso não estiver acontecendo, nós precisamos de avivamento. E eu vou afirmar, nós precisamos sim de avivamento. Quando há esse impacto da obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, os resultados são imediatos. Os resultados imediatos do avivamento, que são inclusive sentidos pelo povo de Deus. Por exemplo, senso inequívoco da presença de Deus, através da oração fervorosa, do louvor sincero, da convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível do desejo de pregação do Evangelho. Quando o avivamento acontece, isso aqui vem colado, vem costurado. Oração fervorosa do povo de Deus, louvor sincero, convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível do desejo de pregação do Evangelho. Mesmo em pandemia, essa igreja precisa ter, para fazer jus ao avivamento, ela precisa continuar tendo desejo latente de pregar o Evangelho, mesmo em meio à pandemia. O avivamento que tanto precisa. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. A igreja é a primeira a ser beneficiada, depois a sociedade, a comunidade na qual estamos inseridos. Meus amigos, irmãos aqui, você que está nos acompanhando nas mídias sociais, todo avivamento espiritual promovido por Deus tem o objetivo final de transformar a sociedade não cristã. Isso acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo no mundo, na igreja passa a existir uma conscientização profunda da sua missão. Isto é, a missão integral de servir o mundo evangelística e socialmente. Parece que o autor aqui pegou aquela frase e colou aqui. Eu estou citando
frases de algum autor aqui que eu não me lembro o nome. No avivamento, a igreja vive a missão para a qual foi chamada. Acertadamente, o doutor Heber de Campos comenta que o reavivamento começa na igreja e termina na comunidade maior onde ela vive. O avivamento começa aqui dentro e desemboca na comunidade onde ela está inserida. Ao fazermos uma análise histórica dos fatos e acontecimentos, desde o povo de Israel da Antiga Aliança até a igreja dos nossos dias, no Novo Testamento percebemos que o povo tem oscilado entre ondas de grande avivamento espiritual e períodos de profundas trevas e degradação pecaminosa. Momentos oscilantes, avivamento espiritual, profundas e densas trevas e degradação pecaminosa. Uma pergunta que não quer se calar nessa noite: em qual desses períodos você se encaixa? Em qual desses períodos o nosso Brasil se encontra? Em um intenso avivamento espiritual ou em profundas trevas e degradação pecaminosa? É uma pergunta para nós respondermos, inclusive para nós mesmos, de acordo com o estilo de vida que temos levado, de acordo com a essência daquilo que a igreja prega, que a igreja vive, que é a sua missão e que é a sua visão. O avivamento que tanto precisa é o nosso tema. Existem pelo menos 3 fatores que precedem cada avivamento, porém não são comuns a todos, mas percebam que há 3 fatores que é percebido por que precedem um grande avivamento. Antes de um avivamento, 3 fatores geralmente são gritantes, via de regra. Primeiro deles, declínio espiritual e moral. Meus irmãos, havemos de convir que a nossa sociedade, o nosso grande Brasil, eu vejo isso, está passando por um grande declínio espiritual e moral. A inversão de valores, a deturpação dos bons costumes, onde aquilo que era certo, que era repudiável e condenável, hoje se tornou aceitável e rebuscado, redesenhado com a nova expressão. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, todo mundo está fazendo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque a igreja vizinha da minha casa está fazendo. Não tem nada a ver, aquele templo lá está dando certo, está lotado. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é bíblico. Então o verdadeiro avivamento é precedido pelo declínio espiritual e moral. Cada avivamento é precedido por um período de declínio, de queda da moralidade e espiritualidade, inclusive entre o povo de Deus. Quando você percebe as pessoas moribundas, desanimadas, apáticas, sonolentas, pessoas que não têm mais prazer de ter a devoção, de estar em comunhão com o corpo de Cristo, que praticamente precisam ser arrastadas, onde se perde o gosto pela palavra de Deus, a paixão pela oração e a frieza no tocante à comunhão e estar no meio do povo que serve ao Senhor. Mas o segundo aspecto que precede um grande avivamento é a execução do juízo divino. Primeiro aspecto, declínio espiritual e moral. Segundo, execução do juízo divino. O avivamento é precedido por isso. Quando Deus, vamos dizer assim, Ele permite ou Ele faz acontecer alguns dessabores, algumas mazelas na sociedade do planeta. Eu não estou querendo aqui abraçar um discurso do fanatismo, mas há uma pergunta também para esta noite. Será que essa Covid a nível no âmbito mundial não seria também um recado de Deus ao planeta? Porque se Deus não quisesse que morresse uma pessoa, não morreria uma pessoa pela pandemia. Se o Senhor quisesse impedir, não teria surgido esse vírus lá na China, se é que é lá na China mesmo.
não teria morrido tanta gente. Sabe-se lá se esse momento o Senhor não está também começando a exercer o juízo dele sobre os filhos da desobediência. Todavia a igreja também ainda está aqui na terra e na sociedade. Eu não quero afirmar isso categoricamente como a voz profética do caos, não é isso, mas uma pergunta inteligente. Se Deus quisesse impedir, não tinha surgido o coronavírus. Se Deus de fato quisesse, já tinha surgido a cura definitiva para ela. Mas milhares e milhares desceram a cova. Muitos estão chorosos. Eu chorei por um ente querido. Sem exceção, os avivamentos sempre foram precedidos por alguma espécie de juízo da parte de Deus. Enquanto alguns desses juízos foram imediatos, finais, resultando em mortes entre os ímpios, outros foram misericordiosos e redentores, resultando em quebrantamento, oração, arrependimento e intensa busca da face de Deus. Então, o contexto que precede um avivamento é quando Deus começa ou demonstra que está aplicando também a sua ira, que a taça da sua ira está transbordando. Então vem o avivamento com quebrantamento. É quando nós nos permitimos sermos quebrados por Deus, para que seja retirado de nós todo orgulho, toda arrogância, toda soberba. Vem a oração intensa no meio do povo de Deus, vem o arrependimento pelo pecado e vem a intensa busca pela face de Deus. Embora haja o juízo de Deus que precede o avivamento, e o avivamento é marcado por esses elementos também. Terceiro aspecto que precede um grande avivamento: o surgimento de líderes consagrados ao Senhor. Este fato pode ser ilustrado examinando a relação dos avivamentos no Velho Testamento. Nós não temos tempo para falar de cada avivamento do Velho Testamento, mas pelo menos quero citar alguns deles e dizer uma referência para você. Avivamento com Moisés. Moisés foi um avivalista, que foi instrumento de Deus para um tempo no meio de um povo. Um grande avivamento ali. Êxodo 32 e 33. Avivamento com Samuel, que está em 1 Samuel 7, dos capítulos 1 a 6, dando ali o contexto. Avivamento com Davi, o rei Davi, está descrito em 2 Samuel 7, 6 e 7. Avivamento com Asa, o rei Asa, 2 Crônicas 14 a 16. Avivamento com Josafá, 2 Crônicas 17 a 20. Avivamento com Jeoiada, 2 Crônicas 23 e 24, avivamento com Ezequias, 2 Crônicas 29 a 32. Na Bíblia você vai ver homens que despontaram em momentos de avivamento. Inclusive, eu falava com alguém, não me lembro quem foi mais, e falava para mim mesmo também, que a grande diferença em um líder talvez não seja no momento da bonança, mas no momento da crise, no momento do caos, que os verdadeiros líderes se despontam. Certa feita, muito tempo atrás, eu ainda era jovem, quase um menino, e alguém me chamou para liderar o ministério da igreja onde eu nasci. Eu me converti em 1986 com 13 anos, e na minha caminhada alguém me chamou para assumir o ministério. E o ministério estava fracassado, estava caótico, estava capenga. E eu falei: não, você vai me chamar para liderar neste momento, o ministério não está bom, está ruim, está em decadência. E aquela pessoa falou assim: talvez se estivesse excelente, não precisaria de um líder. Porque realmente os verdadeiros líderes fazem mais sentido no momento da crise, como foi estes aqui que eu acabei de citar para vocês. Houve o avivamento que tanto preciso. No tocante a avivamento, algo for emblemático para mim. Na minha leitura está registrado em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 47, o poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Um grande avivamento, inaugurando o início de uma nova era na história da igreja.
De lá para cá, são muitos os relatos da obra vivificadora do Espírito Santo na história da igreja, como por exemplo na Alemanha, com a reforma protestante do século XVI, Martinho Lutero, um grande avivamento. Na Inglaterra, no século XVIII, entre os negros zulus da África do Sul, na década de 60, e na Coreia do Sul, nestes últimos tempos, um grande avivamento na Coreia do Sul nos últimos anos. Estados Unidos, por exemplo, lógico que é em épocas mais remotas. Nos Estados Unidos, em 1734, havia uma consciência da necessidade de alcançar os não crentes e fortalecer os já convertidos. Jonathan Edwards, de 1713 a 1758, com a sua simplicidade de vida e muita oração, exerceu grande impacto sobre as pessoas. Um grande avivamento naquela época. George Whitefield, acho que é isso. Não sou muito bom no português, muito menos no inglês, tá? Em 1770 foi outro grande avivalista deste período. O resultado do trabalho destes homens foram milhares de conversões e o nascimento de muitas igrejas. Na Nova Inglaterra, Estados Unidos, numa população de 300 mil pessoas, houve entre 30 a 40 mil conversões. Houve fortalecimento moral dos lares, fundação de cursos teológicos e de obras sociais. O sopro, o Espírito Santo, varreu o planeta em dados momentos. Será que nós não precisamos de um avivamento como aconteceu nesses períodos na história? Por exemplo, na Europa, várias ondas de grandes avivamentos começaram após a metade do século XVII. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philipp Spinner organizou reuniões para estudo e oração nas casas, nos pequenos grupos daquele formato. Surgiram obras sociais, um novo vigor espiritual veio sobre a igreja luterana, fundaram-se muitos campos missionários. Mas não para por aí. O avivamento dos morávios iniciou-se em 1727. Começaram a buscar ao Senhor em oração e de repente houve um derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Houve choro, houve quebrantamento e manifestações até entre as crianças. O avivamento moraviano. Os morávios iniciaram um ministério de oração contínua que durou mais de 100 anos, ininterrupto. 24 horas diárias de oração ininterrupta. Você já pensou um povo de Deus orar por mais de 100 anos, por mais de um século, sem parar de orar 1 hora? Os moravianos, eles estabeleceram tipo uma torre e faziam sua escala, e passou-se mais de 100 anos. Um chegava e orava, saía, outro chegava e orava e saía. Já pensou as gerações em 100 anos? Meus irmãos, eu fico com uma vergonha terrível quando eu vejo o estilo de vida dos moravianos no tocante à oração. Eu fico com vergonha de ler um negócio desse. O avivamento que tanto precisa, que influencia a igreja, mas influencia o lar, influencia os filhos, influencia no casamento, porque o avivamento não é só para a igreja, é para a vida, é para a dinâmica do ser humano, é para o dia a dia do cristão, não é só para entre as 4 paredes. Ainda nessa mesma esteira de raciocínio, na Inglaterra, John Wesley foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Homem de oração, deu ênfase ao estudo bíblico, opôs-se ao álcool, à guerra e à escravidão. Houve muitas conversões. Já no século XIX, alguns homens foram instrumentos de Deus para liderar grandes avivamentos. Charles Finney foi poderoso na palavra, na oração e no testemunho. Viveu nos Estados Unidos sob a influência da sua pregação, igrejas foram renovadas, nasceram novas comunidades, pessoas deixaram seus vícios, etc. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, 1834 a 1892, foi professor de crianças na IBD e viu muitos pais se converterem com o testemunho dos filhos.
Spurgeon foi poderoso na pregação, sinais e prodígios eram comuns em suas reuniões. Este avivamento iniciou-se na Inglaterra e alcançou outros países. Moody, 1899, nos Estados Unidos da América, calcula-se que cerca de 500 mil pessoas entregaram-se a Cristo por intermédio de Moody. Dedicou-se à IPD, começou com 12 crianças, em poucos anos este número chegou a 12 mil pessoas. O avivamento que tanto precisa. Se diante disso a gente não se conscientizar que a gente precisa de um avivamento, eu não sei mais o que a gente precisa ouvir. Orações ininterruptas por 100 anos. Meus irmãos, eu sou um pastor deste tempo, um pastor dessa geração. Tenho uma voz profética. E eu não vou titubear em dizer, nós precisamos de um avivamento. Eu ousaria dizer, inclusive, que a igreja evangélica precisa de uma nova reforma. Porque a igreja tem se corrompido ao longo dos tempos. A igreja hoje vende toalha, lenço ungido, rosa ungida. Vende fronha. Vende um monte de coisa. Como a venda das indulgências na idade das trevas aí, enfim. A ponto de Martinho Lutero ter que afixar 95 teses naquela igreja que eu me esqueci o nome agora. Há uma revista que ela foi veiculada há muito tempo e o autor para pastores, de autoria de João Falcão Sobrinho, me parece que já faleceu João Falcão Sobrinho. E nessa revista ele elaborou o seguinte tema para o estudo: por um Brasil verdadeiramente feliz, precisamos de um avivamento. Era o tema do estudo dele naquela revista, naquela época. Por um Brasil verdadeiramente feliz, precisamos de um avivamento. Esse nosso país não será verdadeiramente feliz sem um avivamento cristão, bíblico, estartado pelo Espírito Santo. E a igreja tem um papel fundamental, crucial, neste momento, nesta nação. A igreja tem pedido grandes oportunidades exatamente neste momento, de fazer conhecido o Evangelho de alguma forma, de amenizar o medo das pessoas. Parece que a gente está passando mais medo para as pessoas do que a fé e a esperança. Tem crente com mais medo da morte do que o incrédulo. Eu ouço incrédulos dizendo, não, eu não tenho medo de morrer, se a morte chegar bem, ela vai chegar para todos. Eu vejo crentes morrendo, tremendo abaixo, com medo da Covid, com medo da morte. Como que a gente vai levar esperança se nem nós temos esperança? Será que nós não precisamos de um avivamento? Será que o pastor Vandileste não precisa de um avivamento? Será que a família Esperança? Será que o povo cristão de Montes Claros, do estado, da esfera mais macro, estadual e nacional, não precisa de um verdadeiro avivamento? E clamemos por ele, para que a ortodoxia seja prática, para que os púlpitos não possam verbalizar discursos bonitos, mas que além de ter uma beleza no discurso, mas que ele atinja o teu coração e traga mudança na tua vida. E uma vez trazendo mudança na tua e na minha vida, haverá mudança social, haverá mudança moral. O avivamento que tanto preciso. Ainda ampliando o tema para caminharmos para o final, nesta revista que eu acabei de vos falar, ela diz assim: há algumas características comuns aos avivamentos espirituais dos tempos bíblicos. Talvez eu repita alguma coisa. Primeiro, os avivamentos sempre ocorrem em períodos de apostasia, decadência moral, quando há quebra de princípios éticos
da Bíblia e resfriamento do fervor missionário. Quando os ritos eclesiásticos se tornam rotinas, sem qualquer interioridade, sem profundidade na alma. Avivamento sempre acontece nesse contexto. E uma das coisas eu quero destacar: o vigor missionário. Por isso que quando eu vejo alguém dizendo, eu quero me envolver em missões, eu quero explorar isso em mim, eu abraço com toda a força da minha alma. Porque os nossos seminários estão vazios, os livros estão empoeirados. O pastor que trabalha conosco, mas que atua na congregação, é diretor do Seminário Teológico Batista do Norte de Minas. Ele tem clamado para as igrejas enviarem obreiros para se prepararem, e nós não temos obreiros. As igrejas antigamente tinham um missionário, 2 missionários, 3 evangelistas, e tinha pessoas no seminário se preparando, e a igreja sustentando e ajudando. Onde está essa gente? Onde está esse povo? Será que Deus não chama mais ninguém? Será que não há mais ninguém que queira ser pastor, que queira ser missionário, que seja evangelista? Onde estão essas pessoas? A igreja morreu. O cristianismo se tornou opaco, preto e branco, enfim, sem cores, sem graça. Ou Deus parou de chamar vocacionados? Ou será que a igreja não somos nós que estamos impedindo ou não dando ouvido à voz de Deus? Apostasia, decadência moral, quebra de princípios éticos, bíblicos, resfriamento do fervor missionário. Quando os ritos se tornam mecânicos. O que é isso, pastor? Rito se tornar mecânico? É quando alguém vem à igreja por vir. É quando alguém vem à igreja porque o pastor já está reclamando demais, porque ele não está vindo. É quando ele está vindo da igreja porque vai ficar feio alguém dizer, fulano não está vindo da igreja. Então ele vem, cumpre um ritual religioso, mas está inócuo, está improdutivo, está seco dentro de si. A apostasia está também intimamente colada a essa secura interna. A religião mecânica, improdutiva e inócua. Ponto 2 desta revista: os avivamentos resultam de uma ação profunda do Espírito Santo em resposta à sede espiritual de verdadeiros cristãos inconformados com a falta de vida cristã real, que dobram seus joelhos em sincero quebrantamento e intercessão. É uma indignação santa. Indignação santa. 3. Quando os avivamentos descem sobre a igreja, a Bíblia deixa de ser um livro para ser estudado e se torna um manancial de realidades espirituais. Seus ensinos são praticados com alegria, com a busca por um real significado para a vida. Não é só mais uma escola bíblica, não é só mais um estudo, mas esse negócio agora faz parte de mim, mexeu comigo, deu um norte na minha vida. Não é mais uma pregação, é a pregação. E em quarto lugar, Cristo deixa de ser um personagem da história e passa a ser uma pessoa viva, real e presente no viver cotidiano dos crentes, como um amigo com quem se pode falar, sentindo que Ele realmente está ao nosso lado e podemos nos comprometer com Ele. Em quinto lugar, a religião cristã passa a envolver a razão de fé e a emoção, mais sadia na construção de um viver vitorioso. A vontade humana passa a ser direcionada para a realização do propósito de Deus. Nós queremos realizar os nossos propósitos. A gente não pergunta onde está Deus nos nossos propósitos, geralmente não. A gente começa, eu vou fazer aquilo outro, eu vou executar e eu vou projetar, e poucas são as vezes que a gente pergunta, onde está Deus nesse negócio? Deus faz parte desse negócio? Deus assinaria embaixo?
A vontade humana passa a ser direcionada para a realização do propósito de Deus, ou seja, o verdadeiro avivamento se fundamenta na compreensão da verdade bíblica. Sexto lugar, todos os avivamentos são acompanhados de impulsos espontâneos, individuais e coletivos. Espontâneo, a pessoa se prontifica: eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor crente, eu quero ser o melhor ovelha, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor instrumentista para Deus, eu quero ser o melhor introdutor, eu quero ser o melhor tesoureiro, eu quero ser o melhor professor. Impulsos espontâneos, individuais e coletivos de arrependimento, confissão de pecado, endireitamento de vida. Negócios escusos, lucros desonestos são recusados. Viciados incorrigíveis são libertados dos seus vícios. Corações sujos de desejos impuros são lavados. Lábios dados à mentira passam a proferir somente a verdade. A soberba dá lugar à humildade. O egocentrismo cede à vez à solidariedade. Os olhos cobiçosos passam a ter um olhar puro. A fidelidade em todos os sentidos toma o lugar da falsidade. A conformação com o mundo dá lugar à transformação pela renovação do entendimento e prática da vontade de Deus. E isso é ser feliz. Sétimo lugar, como resultado da mudança do comportamento dos crentes, da importância que a palavra de Deus passa a ter em suas vidas e do nível de poder espiritual nos cultos das igrejas e na pregação, os avivamentos são acompanhados de conversões notáveis em grande número. Nós precisamos de avivamento. Conversões em massa, multidões afluindo espontaneamente aos templos e aos locais de pregação, tangidos pelo Espírito de Deus e clamando por salvação, são características dos avivamentos. Lá o texto que eu disse que eu fico encantado, de Atos dos Apóstolos, e fala que as pessoas ficavam encantadas com o comportamento da igreja, e eles iam para a igreja porque ficavam encantados com aquele avivamento, e o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. O avivamento que tanto preciso. Em penúltimo lugar, outro notável resultado dos avivamentos é o desprendimento dos bens materiais e a generosidade em contribuir com recursos materiais para o progresso do reino de Deus, sem a necessidade de apelos ou campanhas. O verdadeiro avivamento não precisa de apelo, nem campanha, nem de apelar. As pessoas são voluntárias, são liberais. Chegam e dizem: está precisando do quê? Onde eu posso ajudar? Onde eu posso ser bênção? Com que eu posso ser bênção? Avivamentos na Bíblia, o povo ia trazendo doações, até que os líderes diziam assim: não pode parar de trazer, porque já tem muita coisa, vai sobrar muita coisa. Hoje em dia há os apelos, e nós às vezes até apelamos, para isso. Em último lugar, os avivamentos sempre encontram violenta oposição dos poderes satânicos e encontram feroz resistência dos poderes eclesiásticos estabelecidos. Como você vê, os grandes avivamentos, eles enfrentam a oposição satânica e de poderes eclesiásticos. O que é isso, poderes eclesiásticos? Talvez a estrutura de uma igreja que se torna mais importante do que as pessoas, ou às vezes mais importante do que Deus. Talvez o que tinha acontecido lá na igreja em Apocalipse, o Senhor do lado de fora da igreja, a igreja era dele, ele do lado de fora dizendo assim: eis que eu estou à porta batendo. Eu estou para o lado de fora, a igreja é minha, mas eu estou para o lado de fora. Vocês têm uma estrutura, têm uma agenda, têm toda uma prática religiosa, mas ei, eu estou para o lado de fora, eu quero entrar. Nós não podemos deixar Jesus do lado de fora. As nossas estruturas devem servir para servir as pessoas. Assim acontece o verdadeiro avivamento. O avivamento que tanto preciso. Se o avivamento tem esse conceito que nós lemos, de reavivar, revitalizar onde já existiu vida.
Onde já existiu vida, o avivamento se torna necessário. E onde nunca houve vida? Porque a gente vive um contexto também que as pessoas estão como zumbis, estão andando, mas não têm a verdadeira vida. Como assim, pastor? Como as pessoas estão andando e não têm vida? Não tem vida porque não tem Jesus Cristo ainda em seu coração. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem pessoas falando, caminhando, trabalhando, fazendo projetos, mas não tem vida em si. Não foram frutos do avivamento ainda, porque nem vida tiveram em Cristo. Estão mortas espiritualmente, por causa do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para alguém se tornar vivo espiritualmente, se tornar filho espiritualmente, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu acho que para esse contexto e essa classe de pessoas que não são piores do que aqueles que já se converteram, o avivamento ainda não faz tanto sentido, porque ainda não houve vida, a pessoa ainda não nasceu. Porque o novo nascimento só acontece quando Cristo entra na vida da gente. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é ele. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É repetitivo eu falar do homem chamado Nicodemos, que era religioso, extremamente prático na religião, mas ainda não tinha vida em si mesmo. Até aos 13 anos de idade eu não tinha vida em mim mesmo. A vida que eu tinha era a vida humana, não tinha a vida de Cristo em mim. Não tinha Cristo em minha vida, que é a verdadeira vida que faz sentido, porque nos remete à vida eterna. O avivamento, ou o revivamento, é para quem já teve vida e entrou em degradação, em queda brusca. Mas o novo nascimento é para quem nunca nasceu em Cristo Jesus, para quem ainda não é crente em Cristo Jesus, para quem não arrependeu dos seus pecados, para quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador e decide então fazê-lo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós vamos acompanhar essa canção antiga, da minha época, eu também sou antigo. Se vocês souberem, cante ela, tá bom? E logo após essa canção eu quero dar uma oportunidade a duas categorias de pessoas. Mesmo assentado, chuvas de avivamento, comunidade Zona Sul, 1900 e borrachinha. Se tiver, pode soltar mais alto, que a turma vai me acompanhar, né? Acho que a maioria aqui conhece. E essa introdução, o pessoal da música lembra, né? Tocaram muito essa música. Pode aumentar. Vamos cantar? Tentar, né? Meu coração tem anseio de ver tua glória. Isso diz de avivamento. Enchendo a terra, tuas águas forem o mar. De vez cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O tempo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Senhor, atende o teu povo que clama.
contas, diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, o fruto de um avivamento. Você pode ter pé? Faz chover, Senhor, atende o teu povo me clama, venha mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Deus, haja na nossa nação, Senhor, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. Ó, faz chover, Senhor. Chova sobre nós, Pai. Aleluia. Bem forte para terminar. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, venha mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Na nossa igreja, Senhor, na nossa família, Pai. Aleluia. Agindo com poder e graça em nossa Feche seus olhos. A música continuará de fundo. Reflitem na mensagem que você ouviu. Preciso de um avivamento. Será que eu não preciso de avivamento? O avivamento que tanto preciso. Meu irmão, eu acredito que é um momento, vou falar à igreja de forma em geral, buscar por esse avivamento. Entender que a gente precisa dele. Às vezes o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu tenho 2 apelos nessa noite. Aquelas pessoas que entendem que nós precisamos de um avivamento na nossa nação, na nossa igreja, na nossa família. Essas pessoas daqui a pouquinho são convidadas a se ajoelhar e orar comigo. Se você entende que você também precisa de avivamento. Não, pastor, eu estou muito bem, está tudo tranquilo, enfim. Então não se ajoelhe, a menos que você tenha dificuldade de se ajoelhar. É um sinal diante de Deus também de quebrantamento. Até Jesus se dobrou diante do Pai em Getsemane e com o rosto em terra orou. A Bíblia fala de dura cerviz, aquele que não se dobra a sua cervical diante de Deus, diante da pregação, diante do Evangelho. Esse é o primeiro desafio, principalmente para a igreja, para os evangélicos que estão aqui. O segundo desafio e convite é você que ainda não é crente em Jesus Cristo, talvez não nasceu espiritualmente, se é que você me entende. Não se tornou filho de Deus ainda, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de se tornar porque não eram filhos, eram criaturas de Deus. Você se torna filho de Deus quando você passa a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então esse segundo convite é para você que ainda não é crente, que sente, pastor, é minha hora, é minha vez, e eu não posso deixar essa noite passar, porque eu nem sei se eu terei um amanhecer e uma outra oportunidade. Você quer entregar a sua vida a Cristo, dizendo, a partir de hoje eu quero servir esse Jesus que eu pregou, pastor. Eu não era crente em Cristo, a partir de hoje eu quero ser, eu quero deixar aquela bagagem de pecado para trás, o Senhor vai me perdoar, eu confesso ao Senhor meus pecados e entrego a minha vida a Cristo.
Se é o seu caso, meu irmão, que não é crente, quer se tornar crente nessa noite, saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus, que eu quero te dar um abraço e orar com você. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Eu estou perto de você, se for o caso. Alguém? O segundo convite, que foi o primeiro, é esse. Se você entende que precisa de um avivamento na sua vida, dobre os seus joelhos. Vamos lá. A menos que você não possa fazer. Senhor, aqui estamos nós, Pai, reconhecendo que não há mérito nenhum em nós que nos faça merecedor de tanta bondade, de tantas bênçãos em nossas vidas. E a Tua palavra, mais uma vez, ecoa, alcança ouvidos, corações, não só aqui neste templo, mas pelas mídias sociais também. E o Senhor nos chama para um quebrantamento, Pai. Eu estou convicto disso. Eu estou ciente, Pai. Eu estou plenamente convencido de que o Teu povo entendeu também esta palavra, entendeu a pregação, reconhece que precisam de avivamento na sua vida, no seu casamento, na criação de filhos, no trabalho, no lazer, na igreja. E por isso, ó Pai, atende ao Teu povo que clama nessa noite. O Teu povo reconhece, Pai, que precisa de um sopro do Espírito Santo para que haja um revigor, Pai, uma revitalização em nossas vidas, para que o nosso cristianismo seja mais eficaz, mais penetrante, Senhor, e mais substancial. Ó Espírito Santo de Deus, passeie por entre essas cadeias, visite mentes, visite corações. Levante esse homem que está abatido, essa mulher cansada, esse jovem que tem enfrentado suas lutas, quem sabe desesperançado, Senhor, quem sabe desistindo de alguma área da sua vida, apático, quem sabe entrando numa apostasia geral. Meu Deus, ó Espírito Santo, o Senhor conhece cada mente, cada coração. Vá ao encontro, assopra o Espírito Santo de Deus. E que deste templo possa surgir um grande exército. E que as pessoas possam sair por aquela porta revitalizadas, revigoradas, com a nova atitude de servir ao Senhor com mais intensidade, Pai. Porque precisamos, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Montes Clarenses, meu Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do nosso bairro. Tenha misericórdia do nosso grande Brasil, do planeta, Pai, que precisa de um avivamento. Nós clamamos por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Clamamos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para promover este avivamento neste tempo, nesta geração e neste momento. Quebranta-nos se for o caso. Mexa com a nossa estrutura. Que esta mensagem possa ter a aplicação que o Senhor a projetou, Pai. Que ela possa estar assentando em cada coração de acordo a cada necessidade. Nós glorificamos o Teu nome. Nós temos a convicção que o Senhor está presente, se faz presente. E nós sentimos, eu sinto a Tua presença no nosso meio, Pai. Cuide de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, não tem nos lançado fora. Nos ajude, Deus, nos ajude, Senhor. Ajude o meu povo. Ajude as minhas ovelhas aqui na terra, que fazem parte do Teu rebanho celestial. Nós oramos, ó Pai, com sinceridade, com gratidão. Nos quedamos diante de Ti, nivelamos todos nós ao pé da cruz, que é o nosso lugar, e nos ajude, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pessoal da música, vai lá. Pessoal, queremos agradecer a todos que vieram. Muito obrigado. Sexta-feira tem o culto de Natal, de 18 às 19h30, de 20 às 21h30. Já está tudo agendado? Tudo agendado de Natal. Ano Novo também? Ano Novo ainda tem algumas vagas ainda. Todos os cultos vão ser repetidos, o mesmo tema.
no ano novo terá a ceia do Senhor, tá bom? Fica em pé para a gente ir embora, né? A gente já vai embora em pé, caminhando, enfim, pela graça de Deus. Passamos um pouco de tempo. Deus abençoe você. Põe a mão no teu coração, meu irmão. Que o Senhor, meu querido, te abençoe, que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos cantar a última canção e depois da canção todos estão em graça.